O DNA dos nascidos em Cristo. Olá, eu sou o pastor Douglas Bier. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Tenho a certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, na medida que você estiver lendo. Abra os olhos do seu espírito e misture com fé a palavra de Deus. Tenho a certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Este conteúdo, e para você ler e reler, ler e reler muitas vezes, até que a palavra esteja gravada no seu espírito. Quando entreguei a minha vida a Cristo, com 18 anos de idade, eu estava com a minha vida destruída, nascido em um lar desestruturado. Meu papai já não estava com a minha mamãe. Não eram mais um casal. A minha mamãe tinha que trabalhar fora para criar 3 filhos sozinha. Grande foi a luta, mas ela fez o possível e criou todos. Com muito amor, eu sou o mais velho. Como minha mamãe trabalhava fora, ficávamos aos cuidados de minha avó materna, uma senhora cristã, fiel à santa palavra do Senhor Jesus. Foi ela a primeira pessoa a falar de Jesus para mim. Ela sempre tentou me instruir no bom caminho, porém a fragilidade de sua idade não lhe davam condições para me manter longe das más influências desse mundo. Acabei aprendendo e fazendo coisas que não me orgulho. Com 15 anos fui apresentado às bebidas e ao cigarro. Com 18 anos eu estava amarrado ao vício. Um belo e maravilhoso dia, Jesus me encontrou dentro de um banheiro. Eu estava bêbado. Eu pude ouvir a voz dele, era mansa, meiga, porém muito poderosa. Ele me disse: "Meu filho", lembro como se fosse hoje. As minhas pernas tremeram. Comecei a chorar sem parar. E eu respondi: "Quem é?" E ele me disse: "Não conhece a voz do seu Deus?" Nesse momento tudo parou. Eu só chorava sem parar, e ele me disse: "Quer mudar de vida?" Eu disse sim. Naquele momento senti um poder descer sobre meu pequeno corpo. O efeito da bebida foi embora. Imediatamente me encontrei sóbrio e ali entreguei a minha vida a Jesus dentro de um banheiro. Pois quando ele vem de encontro às nossas vidas, não existe lugar e nem hora certa. Onde você estiver, esse é o momento e a hora certa. Depois comecei a frequentar a igreja e a estudar as escrituras sagradas, a Bíblia. Fui aprendendo com pastores e mestres da palavra de Deus. Também passei tempo ouvindo pregações. Sabe, eu estava faminto de Deus. Eu queria saber tudo sobre Jesus, quem ele era, o que ele fez. Então fui conhecendo uma pequena porção do que Jesus tinha feito por minha vida. Eu tinha muitas dúvidas, eu me fazia muitas perguntas, e uma delas era: quem sou eu? Era uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. Eu sabia um pouco quem era Jesus. Sabia que ele morreu no meu lugar para me dar a vida eterna. Sim, eu sabia. E cria que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Mas quem sou eu? Sou apenas um pecador imundo? Será que sou apenas o pó dessa terra? Será que sou um nada? Será que sou um ninguém? No começo da minha caminhada, ouvi muitos ensinamentos e pregações do tipo: você não é nada diante de Deus. Você não é ninguém diante de Deus. Ensinamentos e pregações erradas. Como consequência, fui crescendo espiritualmente errado e me tornei um religioso. Eu acreditava realmente do fundo do meu coração que eu não era ninguém. Eu me sentia um nada, principalmente quando me colocava diante de Deus em oração. Sabe aquelas orações? Senhor, eu não sou nada. Sou o pó da terra. Não sou ninguém. E o Senhor é tão grande. Escuta o meu clamor, por favor. E começava a falar dos problemas e de tudo que estava acontecendo na minha pequena vida. E por fim, dizia: tenha misericórdia, faça alguma coisa na minha vida. Esse tipo de oração dificilmente tem efeito e resposta. Talvez você esteja assim. Talvez você se sinta assim. Mas trago a você boas notícias. Boas notícias nos alegram. Está preparado para receber as boas novas que serão reveladas a você nesse momento? Então vamos lá. No livro de João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é a primeira coisa que você precisa entender e guardar dentro do seu coração. Quando você confessa a Jesus Cristo com a sua boca e crê com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Como diz no livro de Romanos 10:9. Temos duas coisas belas em Romanos 10:9. A primeira coisa, confessar com a boca. Segunda coisa, crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. A palavra não diz que nós devemos confessar e crer que ele morreu. Por quê? Porque o mundo crê que Jesus morreu. A humanidade crê que ele morreu. O ímpio crê que ele morreu. O ateu crê que ele morreu. Muitas pessoas creem que ele morreu.
Mas a Bíblia diz que nós temos que crer que ele ressuscitou e nós temos que confessá-lo com a nossa boca e crer com o nosso coração, com toda a nossa fé. Assim recebemos Cristo e somos feitos filhos de Deus. De acordo com a palavra, você se torna filho de Deus. Então vamos refletir. Será que um filho do Deus que criou os céus e a terra, o Filho do Todo-Poderoso, é um nada? Será que um filho de Deus é ninguém? É óbvio que não. Ele é o rei, ele tem um reino. E filho de um rei é um príncipe, é uma princesa, é herdeiro de um reino. A palavra, Bíblia Sagrada, nos revela no livro de 1 Pedro 2:9 que nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos uma geração eleita. Quando a palavra fala de geração, não se refere a um tempo, mas está falando de uma raça, de um povo escolhido, comprado pelo próprio Deus. Isso significa que você é um escolhido. O sacerdócio real vem de realeza. Esta referência revela que somos realeza, a nação santa. Aleluia! Agora você já sabe um pouco do seu DNA. Está descobrindo a sua identidade em Cristo Jesus. Vamos mergulhar um pouco mais profundo? Se você disse sim, eu digo, glórias a Deus, aleluia. No livro de 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu amo esse pequeno verso da Bíblia. Simples como é, mas muito poderoso. Quando você confessou a Cristo e entregou a sua vida a Ele, você foi mergulhando em Cristo. Quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, como diz em Romanos 6:2-7. Você está em Cristo? Então você é uma nova criação. Isso significa que o seu espírito foi recriado. Em Jesus Cristo, então você nasceu de novo. Agora você tem uma nova vida, a vida de Deus dentro de você. Tudo se fez novo, não importa o que você fez no passado. Todos os seus pecados foram perdoados e você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. E agora a vida que você tem é uma nova vida, chamada de vida eterna. Isso quer dizer que você não tem mas o DNA de Adão, o primeiro homem que caiu, nem o DNA da sua mamãe ou do seu papai. Agora você tem um novo DNA. O DNA de Cristo, Jesus, como podemos ver em João 1:13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Assim, quando uma criança nasce, através do DNA, podemos identificar qual é a sua origem, a sua árvore genealógica, qual é a sua identidade. A criança que nasceu tem as características dos seus pais. Nós nascemos em Cristo. Cristo é a nossa origem. Estamos nessa árvore da vida chamada Jesus Cristo. Temos as características de Cristo, o seu caráter, o seu amor, a sua paixão, o seu poder. Carregamos a identidade de Cristo em nosso espírito. Por isso, quando encontramos alguém cheio de Deus, dizemos, nosso, quando essa pessoa fala, eu vejo Jesus, eu sinto o poder de Deus. Quando uma criança nasce no mundo, essa criança já nasce com o DNA da mamãe e do papai. Quando nascemos de novo, somos uma nova criação com o DNA de Jesus Cristo em nosso espírito. Nesse DNA tem vida eterna, paz interior, alegria, felicidade, prosperidade, autoridade, vitalidade, saúde, poder e amor. Uma criança que acabou de nascer não tem nenhuma cultura inserida em seu sistema. Agora mesmo milhares de bebês estão nascendo no mundo. Qual bebê já nasce falando? Nenhum. Veja que mesmo tendo nascido e esteja carregando o DNA dos seus pais, o bebê não tem nenhuma cultura. O papai e a mamãe que vão ensinar costumes ao bebê que acabou de nascer. Acessando a criança, os pais irão ensinar ou inserir nesta sua cultura local a linguagem e costumes do país ou região onde vivem. Assim somos nós que nascemos em Cristo Jesus. É o Pai que vai inserir a cultura do reino em nós. Como isso vai acontecer? Através da palavra de Deus. A palavra vai aculturar ou ensinar o nosso entendimento, o nosso intelecto e espírito. Através da palavra de Deus, a palavra vai aculturar ou ensinar o nosso entendimento, o nosso intelecto e espírito. Vai nos ensinar a falar o dialeto de Deus, a agir e nos dar um estilo de vida maravilhoso, na presença do nosso Papai Deus.
A palavra revela quem somos nós em Cristo. A palavra que é Jesus vai inserir em nosso espírito a linguagem do reino. Na medida que passamos tempo com a palavra de Deus, vamos passar a falar como o nosso Pai fala. A palavra vai educar o nosso espírito. Ela vai nos alinhar com o propósito de Deus para nossas vidas. Então, nos tornaremos parecidos com Jesus. Vamos falar como Ele. Vamos cumprir o propósito como Ele. Vamos agradar ao nosso Pai como Jesus agrada. O Filho, quanto mais tempo passa com o Pai, mais ele é transformado pela glória do Pai. Mais ele é identificado com o Pai, se torna parecido com o Pai. Entende o que digo? As pessoas passam mais tempo nas redes sociais do que lendo a Bíblia. Como você pode se parecer tanto com Jesus se você está tão distante da comunhão diária com Ele? Lembra de Jesus Cristo no Getsemane? Quando foram prendê-lo, Jesus estava com os seus 11 discípulos. E Judas vem com homens para prender Jesus. Jesus perguntou: a quem vocês buscam? E Judas o traiu com um beijo. Por que Judas teve que beijar Jesus? Judas beijou Jesus para o identificá-lo no meio dos 11 discípulos. Por que ele fez isso? Porque todos eram parecidos com Jesus. Lembra de Pedro quando negou a Cristo? E algumas pessoas diziam: você é um deles, você fala como ele. Quando olho para você eu vejo ele. João 18:4. É isso que acontece quando um filho nasce em Cristo. Você anda com ele, dorme com ele, faz tudo para agradar ao seu Pai. Os discípulos passaram tanto tempo e anos com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, que ficaram tão parecidos ao ponto de serem confundidos com o próprio Jesus. Aleluia, aleluia. Faça um experimento. Entre em comunhão todos os dias com o Espírito Santo. Medite na palavra todos os dias. Depois de 10 dias você vai notar a diferença no final. De 2 meses as pessoas em sua volta irão notar a diferença. Tire um tempo para orar, para ler a palavra, para adorar ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, e sua vida será transformada radicalmente. Tenha comunhão com o Espírito Santo no seu quanto de oração. Essa é a minha vida. Estou em comunhão todos os dias com o meu Pai para que eu possa a cada dia mais ser parecido com Ele e poder agradá-lo. A grande pergunta é: quem sou eu? Como Ele é, assim somos nós nesse mundo. João 4,17. Você consegue compreender esse pequeno verso da Bíblia? Como Ele é, assim somos nós os que nascemos nele. Isso é maravilhoso. Como Ele é. Pense nisso. Como Ele é, assim somos nós. Ele é uma maravilha. Ele é amoroso, Ele é manso, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é único, Ele é o Filho de Deus. Se eu fosse escrever tudo que Jesus é, creio que faltaria papéis no mundo. Como Ele é, nós somos nesse mundo. Diga glórias a Deus. Não tenha dúvidas, você é tudo aquilo que Jesus disse. Uma certa feita, Jesus disse para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E se Ele disse que sou a luz do mundo, então é isso que sou. Mateus 5,14. E o que isto significa? A luz da direção. Então eu sou uma resposta para os perdidos. Eu mostro o caminho que é Jesus. A luz ilumina e revela o que estava escondido. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e uma luz para o meu caminho. A palavra é luz. Então eu não preciso dizer a ninguém o que se deve fazer. Eu apenas acendo a luz e todos podem ver o caminho, o que é certo ou errado. A luz traz entendimento, a luz traz clareza. E o que isto significa? A luz traz clareza. Você é uma maravilha para este mundo. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. João 15:5. Que sou eu? Os ramos. Quando olhamos para uma árvore frutífera, onde está a beleza da árvore? Nos ramos. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Jesus Cristo, o Rei da Glória. O tronco de uma árvore é a videira, a vida gerada. No tronco é a mesma vida que flui até os ramos. O que a videira é, os ramos também são. Jesus nos trouxe para tão perto dele, mas tão perto que ele está em nós e nós estamos nele. Muitas pessoas não entendem isso. Alguns acreditam que estão caminhando na direção de Jesus. Nós que nascemos em Jesus, estamos nele para sempre. Quem sou eu? Eu sou abençoado. Por muitas vezes eu ouvi frases e pregações como: Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua vida. Se você fizer tão coisa, Deus vai abençoar. Se você ofertar, Deus vai abençoar. E aquela coisa toda de que Deus vai fazer alguma coisa de bom na nossa vida. Trago a você algo novo. Deus não vai abençoar porque Ele já abençoou. Deus não pretende fazer algo de bom em nossas vidas. Ele já fez.
no livro de Efésios 1:3, diz: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Anote os tempos, verbas das palavras. Veja se estão no passado, presente ou futuro. Pois eu te digo, a palavra diz que ele já nos abençoou, ou seja, o tempo verbal indica passado. Ele já fez. Isso significa que eu não serei abençoado, mas que eu já sou uma bênção. Veja, que essa bênção é para aqueles que estão em Cristo. É isso que você é, uma bênção. Quando estou fazendo algo para Deus, não faço para ser abençoado, faço porque sou uma bênção. Quando eu oferto na igreja, não oferto para Deus me abençoar, oferto porque Ele já me abençoou. Então, quando fazemos algo para Deus, ou na obra de Deus, não façamos porque Ele vai fazer por nós. Não façamos porque Ele já fez por nós. Então, o trabalho das nossas mãos é de amor e gratidão. Você tem que ter esta mentalidade, esta consciência. A bênção de Deus é um poder que Ele concede para aqueles que estão em Cristo, poder para prosperar, para ter uma vida de sucesso. Não confunda sucesso com fama, riqueza e glamour. Não é disso que estou falando. Estou falando de ter uma vida plena, cheia de paz e amor. Quando você tem essa mentalidade, não importa o lugar. Quando você chega, o ambiente começa a ser transformado. Como você sabe que algo vai dar certo? Sei porque estou fazendo parte do projeto e eu carrego a bênção de Deus. Experimente gritar bem alto: eu sou abençoado. Declare com a sua boa e creia com o seu coração. E nunca duvide da palavra de Deus. Hoje, quando acordei pela manhã, eu disse: eu sou uma bênção para este mundo. Eu sou uma bênção para a minha família. Eu sou uma bênção para meus amigos. Eu sou uma bênção para os meus negócios. Eu sou uma bênção para este mundo. Aleluia. Você precisa fazer essas declarações para que as coisas comecem a acontecer. As suas palavras têm poder. Você precisa se ver na ótica de Deus. Havia um homem chamado Abrão. Este homem foi escolhido por Deus para ser pai de muitas nações, só que os anos se passaram e ele ainda não tinha filhos. Então ele começou a entristecer. Ele se perguntava quando a promessa iria se cumprir, pois já havia muito tempo que Deus o tinha chamado em Ur dos Caldeus e lhe feito a promessa. Então o Deus Todo-Poderoso falou com ele através de uma visão e disse: sai da sua tenda e olhe para os céus e conte as estrelas, se a podes contar. Então aquele homem olhou e viu muitas estrelas e pensou: são muitas estrelas. Então Deus disse: assim será a sua descendência. E Abrão creu. Gênesis 15, 5, 6. Depois que Abrão creu, Deus mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. E não demorou muito tempo depois que ele creu, Isaque, a promessa nasceu. Perceba que a promessa só foi realizada depois que Abraão creu. Você precisa crer nas promessas que Deus, crer na palavra de Deus. Na verdade, Deus queria mostrar para Abraão como o Senhor o via. Enquanto Abraão estava triste porque não tinha filhos, Deus mostrou para ele como ele era na visão de Deus, e Abraão creu. Você precisa se ver pela ótica de Deus. A palavra revela quem somos nós em Cristo. Você precisa se ver pela luz da palavra de Deus. Quando Deus olha para você em Cristo, o que você acha que Ele vê? Ele vê Jesus. Aleluia, aleluia. Por isso Jesus disse: está em mim e eu em vós. João 15, 4. Se estamos em Cristo, somos como Cristo. Assim, quando Deus nos olha, Ele vê Jesus Cristo. Eu sou um herdeiro. A palavra de Deus nos relata no livro de Romanos 4:13 que Abraão herdou o mundo todo, não somente ele, mas também sua descendência. Isso é grandioso. Pensa comigo. Um homem herdou o mundo que Deus criou. Grande é a autoridade de Abraão. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo, absolutamente tudo a ver. Em Gálatas 3:16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Isso significa que o mundo pertence a Cristo, porque Cristo é a descendência de Abraão. Então o mundo pertence a Abraão e a Jesus Cristo. Posso te fazer uma pergunta? Você está em Jesus Cristo? Se você disse sim, aleluia, então você é herdeiro do mundo todo, como dizem Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Em Cristo somos pessoas de autoridade, somos iluminados pela palavra, somos a imagem de Deus, a boca de Deus, a mão de Deus, em Cristo. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é uma vítima da vida se
Recuse a perecer, você está em Cristo. Observe o que diz em João 3,16. Disse Jesus: aquele que crer em mim, não pereça. Se recuse a perecer, você nasceu para um propósito, você nasceu para o louvor da glória de Deus. Saiba quem você é verdade. Quando eu descobri essas coisas que agora estou trazendo ao seu conhecimento, a minha vida mudou completamente. Nunca mais me senti inferior a ninguém. Eu também não me sinto melhor do que ninguém. Eu apenas sei quem eu sou. Também não saio por aí dizendo às pessoas que eu sou isso ou aquilo. Não. Eu simplesmente sei quem sou em Cristo Jesus. Hoje, quando alguém tenta me diminuir, eu não me sinto ofendido. Porque eu sei a verdade sobre mim, por exemplo. Muitas pessoas não consideram o Jair Messias, Bolsonaro como o presidente do Brasil. Mesmo algumas pessoas não aceitando isso, não muda o fato de quem ele é. Entende o que estou dizendo? Algumas pessoas podem até não acreditar em você, podem até não aceitar, mas os opositores nunca poderão mudar o que Deus disse ao seu respeito. E um dia nós vamos para nossa casa. Vamos voltar para o nosso lar. Os céus é a nossa origem. Somos de outra pátria, somos de outro reino. E ao chegar em casa veremos como somos. Seremos transformados em glória. Que o Shalom do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, esteja para sempre no seu coração. Amém.